Eu só tenho fome, mas prometo que vou te pagar um dia, disse a menina ao homem rico. Roberto Mendonça ajustava a gravata enquanto saía do maior edifício comercial da Avenida Paulista quando sentiu um toque delicado em seu braço. Sua agenda estava lotada, 3 reuniões importantes o esperavam, mas algo o fez parar completamente. Uma menina de não mais que 9 anos segurava um pedaço de pão francês que parecia ter sobrado do café da manhã de alguém. Suas roupas estavam limpas, mas visivelmente remendadas em vários pontos. O que mais chamou a atenção de Roberto não foi a situação da criança, mas sim aqueles olhos castanhos que pareciam carregar uma familiaridade perturbadora. "Moço, o senhor pode me dar só um pouquinho de dinheiro para comprar comida?" perguntou a menina com uma voz que tremia, mas carregava uma dignidade impressionante para alguém tão jovem. "Eu só tenho fome, mas prometo que vou te pagar um dia." Roberto permaneceu parado por alguns segundos, absorvendo cada detalhe daquele rosto. Havia algo naqueles traços que mexia com uma parte muito profunda de sua memória, uma parte que ele havia trancado há anos. Sem pensar muito, tirou uma nota de R$ 50 da carteira. "Tome, compre o que precisar", disse ele, estendendo o dinheiro. Para sua surpresa, a menina recuou alguns passos, balançando a cabeça negativamente. "Não, moço, isso não. Eu não quero esmola. Eu só quero trabalhar para conseguir comida. O senhor tem algum servicinho para mim fazer?" Roberto observou melhor a criança. Ela não tinha o olhar abatido que ele esperava ver em alguém em situação de rua. Pelo contrário, havia uma determinação ali que o deixou ainda mais intrigado. "Como você se chama?" perguntou ele, guardando o dinheiro novamente. Mariana Silva. E o senhor?" "Roberto. E me diga uma coisa, Mariana, onde você mora?" A menina hesitou por um momento, como se avaliasse se podia confiar naquele homem bem vestido. "Moro com minha avó Conceição. Ela está doente e não pode trabalhar. Por isso eu saio todo dia para conseguir alguma coisa para a gente comer." Roberto sentiu um aperto no peito. Havia algo na postura daquela criança que o remetia a lembranças que preferia manter enterradas. Decidiu tomar uma atitude que nem ele mesmo conseguia explicar. "Vem comigo. Vamos almoçar juntas e você me conta mais sobre sua situação." "Mas eu não tenho como pagar, moço Roberto." "Não se preocupe com isso agora. Depois a gente vê como você pode me ajudar com alguma coisa." Eles caminharam até uma lanchonete simples, a poucos metros dali. Roberto escolheu deliberadamente um lugar menos formal, onde Mariana não se sentisse deslocada. Enquanto esperavam o pedido chegar, ele observava discretamente cada gesto da menina, cada expressão, tentando entender por que ela despertava nele sentimentos tão confusos. "Mariana, sua mãe, onde ela está?" O rosto da menina se fechou instantaneamente. Ela baixou os olhos e começou a mexer nervosamente em uma pulseira artesanal que usava no pulso. "Minha mãe foi embora quando eu era bebê. A avó Conceição disse que ela precisou viajar para trabalhar longe e que um dia ela volta." Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquela pulseira. Ele conhecia aquele tipo de trabalho manual. Sua irmã Helena costumava fazer exatamente aquelas peças, com as mesmas cores, o mesmo padrão de nós. "Essa pulseira é bonita. Quem fez?" "Foi minha mãe. É a única coisa que tenho dela. A avó Conceição guardou para mim." O lanche chegou e Mariana comeu com uma educação que impressionou Roberto. Não havia nada de desesperado ou selvagem em seus movimentos. Era como se alguém tivesse dedicado muito tempo para ensinar-lhe boas maneiras, mesmo em meio às dificuldades. "Mariana, você vai à escola?" "Tento ir, mas às vezes a avó Conceição precisa de mim em casa. Ela fica muito fraca e eu tenho medo de deixar ela sozinha." "E o que vocês fazem quando não tem dinheiro para comida?" "Eu saio e procuro pessoas bacanas como o senhor, mas sempre ofereço alguma coisa em troca. Sei varrer, sei organizar papel, sei fazer contas também. A professora da escola disse que eu sou boa com números." Roberto terminou de comer em silêncio, observando aquela criança que parecia carregar o mundo nas costas, mas ainda assim mantinha uma dignidade impressionante. Quando saíram da lanchonete, ele tomou uma decisão.
Mariana, você disse que sabe organizar papéis, certo? Sei sim, moço Roberto. Então tenho uma proposta. Meu escritório está uma bagunça de documentos antigos. Se você me ajudar a organizar, eu garanto sua comida todos os dias. O que acha? Os olhos da menina brilharam, mas logo se encheram de desconfiança. O senhor não está fazendo isso só por pena de mim, né? Te garanto que não. Eu realmente preciso de ajuda com aqueles papéis, e você parece ser bem responsável. Tá bom então, mas eu quero que fique bem claro. É trabalho, não favor. Roberto sorriu pela primeira vez no dia. Havia algo naquela criança que mexia com ele de uma forma que não conseguia explicar. Eles voltaram ao edifício comercial e subiram até o 30º andar, onde ficava a empresa de Roberto. A secretária, Dona Carmen, uma senhora de uns 60 anos, que trabalhava com ele há mais de 15 anos, ficou visivelmente surpresa ao ver o chefe chegar acompanhado de uma criança. Dona Carmen, esta é Mariana. Ela vai nos ajudar a organizar os arquivos antigos que estão acumulados na sala dos fundos. Boa tarde, Dona Carmen, disse Mariana fazendo uma pequena reverência. Dona Carmen ficou encantada com a educação da menina, mas lançou um olhar interrogativo para Roberto. Chefe, posso falar com o senhor um minutinho? Eles se afastaram alguns passos e Carmen sussurrou. Roberto, o que está acontecendo? Desde quando você... É uma longa história, Carmen. Só me ajude com isso, por favor. A menina precisa de trabalho e nós precisamos organizar aquela papelada mesmo. Dona Carmen conhecia Roberto há tempo suficiente para saber quando não devia insistir em perguntas. Ela apenas acenou positivamente e foi buscar alguns materiais de escritório para Mariana. A sala dos fundos realmente estava abarrotada de documentos antigos, arquivos que se acumularam ao longo dos anos e que ninguém tinha tempo de organizar. Roberto explicou para Mariana como gostaria que os papéis fossem separados, por data, por tipo de documento, por importância. O senhor pode deixar comigo. Eu vou cuidar de tudo direitinho, disse Mariana, arregaçando as mangas da blusa surrada. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Roberto voltou para suas reuniões, mas durante todo o dia não conseguiu se concentrar completamente. Sua mente voltava constantemente para aquela menina trabalhando na sala dos fundos. Havia algo nela que despertava memórias dolorosas, memórias de sua irmã Helena, que havia partido há quase 10 anos. Helena sempre fora diferente dele. Enquanto Roberto seguiu os passos do pai nos negócios, tornando-se pragmático e focado no sucesso financeiro, Helena escolhera ser professora. Ela era carinhosa, dedicada aos alunos, e tinha um coração enorme. Mas também era teimosa e independente, características que geraram muitos conflitos na família. A última grande discussão entre eles havia sido justamente sobre as escolhas de vida dela. Roberto, influenciado pelos valores rígidos que aprendeu com o pai, criticava constantemente o jeito de Helena viver. Ele achava que ela se importava demais com os outros e pouco consigo mesma. Nunca conseguiu entender por que ela abria mão de oportunidades melhores para ajudar crianças carentes. Quando Helena faleceu em um acidente de carro, Roberto se culpou por anos. Eles não se falavam há meses quando isso aconteceu. Ele nunca teve a chance de pedir desculpas, de dizer que a amava apesar das diferenças. Por volta das 5 da tarde, Roberto foi verificar como Mariana estava se saindo com o trabalho. O que viu o deixou boquiaberto. A menina havia conseguido organizar quase metade dos documentos, separando-os em pilhas perfeitamente alinhadas, com pequenas etiquetas escritas à mão, explicando o conteúdo de cada grupo. Mariana, isso está incrível. Como você conseguiu trabalhar tão rápido? Ah, eu gosto de organizar as coisas, moço Roberto. Deixa tudo mais fácil de achar depois. E olha só, ela pegou uma folha de papel. Eu achei umas contas que estavam erradas aqui. Refiz os cálculos e tem uma diferença bem grande. Roberto pegou o papel e verificou os números. Mariana estava certa. Havia um erro de cálculo que passara despercebido há anos. Você é muito inteligente, sabia disso?
A professora Lúcia sempre fala isso. Ela diz que eu tenho jeito com números e que devia estudar mais. E por que você não estuda mais? O rosto de Mariana se entristeceu. Porque a avó Conceição precisa de mim. Ela não está bem de saúde e não tem mais ninguém para cuidar dela. Roberto sentiu uma pontada de dor no peito. Aquela situação o remetia diretamente aos valores que Helena sempre defendia. A importância da família, do cuidado com os mais vulneráveis. Mariana, que tal se você trabalhasse aqui algumas horas por dia e no resto do tempo fosse à escola? Eu posso arranjar alguém para ficar com sua avó quando você não estiver em casa. A menina o olhou com desconfiança. Por que o senhor quer me ajudar tanto assim? Não entendo. Roberto não soube o que responder. Ele mesmo não entendia completamente suas motivações. Havia algo sobre Mariana que o tocava profundamente, algo que ia além da simples vontade de ajudar uma criança necessitada. Talvez porque você me lembre alguém muito importante que eu perdi. O senhor perdeu alguém da sua família? Minha irmã. Ela era professora, assim como a sua professora Lúcia. Ela também gostava muito de ajudar crianças. Mariana ficou pensativa por alguns momentos. Ela se chamava como? Helena. Helena Mendonça. O rosto de Mariana se iluminou de uma forma estranha. Esse nome... A avó Conceição às vezes murmura esse nome quando está com febre. Eu sempre achei que fosse de alguma amiga antiga dela. Roberto sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seria uma coincidência? Haveria alguma conexão entre sua irmã e aquela menina? Mariana, você sabe o nome completo da sua avó? Conceição. Conceição Silva. Mas ela tem muitos nomes no meio. Sempre achei confuso. E você sabe onde ela nasceu, onde ela morou antes de morar com você? Acho que ela sempre morou aqui em São Paulo. Pelo menos é o que ela me conta. Roberto decidiu não insistir mais no assunto naquele momento. Talvez fosse realmente só uma coincidência. Mas algo dentro dele dizia que não. Bom, o trabalho de hoje foi excelente. Amanhã você pode voltar? Posso sim. Que horas? Que tal das 2 às 5 da tarde? Assim você pode ir à escola de manhã. Tá bom. Muito obrigada, moço Roberto. Quando Mariana se preparava para sair, Roberto percebeu que ela estava levando apenas a pulseira que havia trazido consigo. Mariana, você não quer levar alguma coisa para comer hoje? Não precisa. Já comi aqui. Isso já foi mais do que eu esperava ganhar hoje. Mas e sua avó? Ela também precisa se alimentar. A avó Conceição, ela não come muito. Diz que não tem fome. Roberto entendeu imediatamente. A avó estava passando fome para que sobrassem mais recursos para a neta. Espere aqui um minutinho. Ele foi até a copa do escritório e preparou uma sacola com alguns lanches, frutas e biscoitos que havia lá. Leve isso para sua avó. E não me diga que é favor. Considere como parte do seu pagamento pelo trabalho de hoje. Mariana hesitou, mas acabou aceitando a sacola. Obrigada, moço Roberto. A avó Conceição vai ficar muito feliz. Depois que Mariana saiu, Roberto ficou sozinho em seu escritório, olhando pela janela o movimento da Avenida Paulista lá embaixo. Dona Carmen bateu na porta e entrou. Roberto, posso fazer uma pergunta? Claro, Carmen. De onde você conhece essa menina? Na verdade, não conheço. Encontrei ela hoje na rua. E você trouxe uma criança desconhecida para trabalhar aqui? Eu sei que parece estranho, Carmen. Mas há algo sobre ela... Não consigo explicar. Dona Carmen se aproximou da mesa de Roberto. Chefe, posso te dizer uma coisa? Quando vi aquela menina hoje, tive uma sensação muito estranha. Ela me lembrou alguém. Alguém que você conhece? Sua irmã Helena. Não só fisicamente, mas o jeito de falar, de se comportar. É como se ela tivesse aprendido boas maneiras com alguém muito especial. Roberto sentiu novamente aquele calafrio. Duas pessoas tendo a mesma impressão não podia ser coincidência. Carmen, você se lembra se Helena já comentou alguma coisa sobre conhecer alguém chamado Conceição Silva? Helena conhecia muita gente, Roberto. Ela sempre estava envolvida com projetos sociais, trabalho voluntário. É possível que tenha conhecido essa pessoa em algum desses trabalhos.
Você ainda tem os pertences dela que trouxemos do apartamento? Tenho sim. Estão guardados naquela sala que você nunca deixou ninguém entrar. Roberto suspirou profundamente. Era hora de enfrentar o passado que havia evitado por tanto tempo. Amanhã vou revisar aquelas coisas. Talvez encontre alguma pista. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir direito. Sua mente voltava constantemente para Mariana, para a semelhança que Carmen havia notado, para o nome Conceição que a menina mencionara, e principalmente para aquela pulseira artesanal que era idêntica às que Helena costumava fazer. No dia seguinte, Roberto chegou mais cedo ao escritório. Antes de Mariana aparecer, ele queria revisar os pertences de Helena. A sala que ele havia mantido trancada por anos estava exatamente como havia deixado. Caixas empilhadas com livros, fotos, roupas e alguns objetos pessoais de sua irmã. A primeira caixa que abriu estava cheia de fotografias. Roberto começou a olhá-las uma por uma, revivendo memórias dolorosas, mas também preciosas. Helena sorria em todas as fotos, mesmo nas mais antigas, quando eram adolescentes e brigavam constantemente. Ela sempre tinha aquele sorriso caloroso que iluminava qualquer ambiente. Havia muitas fotos da escola onde Helena trabalhava com seus alunos. Roberto observou cada rosto, cada criança que sua irmã havia ajudado ao longo dos anos. De repente, uma foto o fez parar completamente. Era uma imagem de Helena em uma festa junina da escola, há cerca de 10 anos. Ao seu lado estava uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos, segurando uma menina pequena que não devia ter mais que 2 anos. Mesmo sendo uma criança tão pequena, Roberto pôde reconhecer imediatamente. Era Mariana. Suas mãos tremeram enquanto virava a foto. No verso, com a letra característica de Helena, estava escrito: Festa Junina, Helena, Conceição e Pequena Mariana, junho 2014. Roberto precisou se sentar. Sua irmã conhecia Mariana. Mais do que isso, aparentemente tinha uma relação próxima o suficiente para estar em fotos de família. Ele continuou procurando nas caixas, agora com uma urgência diferente. Em uma pequena agenda que Helena usava para anotar compromissos pessoais, encontrou várias referências a Conceição ao longo dos anos. C.A. Anotações como visitar Conceição e Mariana, levar remédios para Conceição, aniversário da pequena Mariana. Na última página da agenda, havia uma anotação que fez Roberto perder completamente o fôlego. Conversar com Roberto sobre Mariana. Ela precisa conhecer a família. Esta nota estava datada apenas uma semana antes do acidente que tirou a vida de Helena. Roberto se levantou bruscamente e começou a andar de um lado para o outro no escritório. Sua mente processava as informações de forma caótica. Helena queria que ele conhecesse Mariana. Por quê? Qual era a conexão entre elas? Voltou às caixas e encontrou uma pasta que não havia notado antes. Dentro dela, havia documentos que fizeram seu mundo desabar completamente. Era uma certidão de nascimento. Nome da criança: Mariana Helena Silva. Nome da mãe: Helena Mendonça. Roberto precisou ler o documento 3 vezes antes de conseguir processar a informação. Mariana não era apenas uma criança que Helena havia ajudado. Mariana era filha dela. Ele tinha uma sobrinha. Helena havia tido uma filha e nunca contou para a família. Roberto se sentou no chão, ainda segurando a certidão de nascimento, tentando entender como isso era possível. Helena havia escondido uma gravidez da família inteira. Por quê? E por que Mariana estava sendo criada por Conceição, que aparentemente não era sua avó biológica? Continuou procurando nos documentos e encontrou uma carta, também escrita pela letra de Helena, mas endereçada a ele. A carta não havia sido enviada, estava apenas dobrada dentro da pasta. Meu querido irmão Roberto, se você está lendo esta carta, provavelmente algo aconteceu comigo e você finalmente decidiu enfrentar as lembranças que guardei aqui. Sei que você vai ficar chocado ao descobrir sobre Mariana. Eu deveria ter contado antes, mas sempre tive medo da sua reação, da reação da família. Você sempre foi tão crítico com minhas escolhas, tão preocupado com aparências e convenções sociais. Mariana é minha filha. Eu a tive quando tinha 28 anos. O pai dela não quis assumir a responsabilidade,
e eu decidi criar ela sozinha. Mas minha saúde nunca foi muito boa depois do parto, e Conceição, que era minha amiga e vizinha, se ofereceu para me ajudar. Conceição se tornou uma segunda mãe para Mariana, e quando eu comecei a ficar doente no ano passado, pedi para ela cuidar da menina como se fosse sua própria neta. Eu sabia que você não aprovaria minha decisão de ser mãe solteira, principalmente considerando nossas últimas discussões. Mas agora eu sei que preciso contar a verdade. Mariana precisa conhecer sua família. Ela precisa saber que tem um tio que, apesar de todos os defeitos, tem um coração bom. Roberto, eu sei que nós não nos entendemos sempre, mas eu te amo. E sei que você vai amar Mariana também, se der uma chance para isso. Por favor, cuide dela. Cuide da Conceição também. Elas são tudo o que tenho de mais precioso no mundo. Com amor, Helena PS. Mariana é muito inteligente, exatamente como você era na idade dela. Tenho certeza de que vocês vão se dar muito bem. Roberto terminou de ler a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena havia tentado proteger Mariana dele, achando que ele rejeitaria a menina. Mas, ao mesmo tempo, havia planejado revelar a verdade. E agora, quase 10 anos depois, o destino havia colocado Mariana em seu caminho de uma forma completamente inesperada. Ele olhou para o relógio. Já passava das 2 da tarde. Mariana devia estar chegando para trabalhar. Como ele ia encará-la agora, sabendo a verdade? Como ia contar para ela que era seu tio? E mais importante, como Conceição havia conseguido esconder essa verdade por tanto tempo? Roberto guardou cuidadosamente todos os documentos e se dirigiu para a sala onde Mariana já estava trabalhando. Quando a viu organizando os papéis com a mesma dedicação do dia anterior, sentiu uma mistura de amor, culpa e proteção que nunca havia experimentado antes. Boa tarde, moço Roberto, disse Mariana alegremente. Hoje eu trouxe um lanche para dividir com o senhor. A avó Conceição fez um bolo com os ingredientes que sobraram da sacola que o senhor deu ontem. Roberto olhou para o pequeno pedaço de bolo embrulhado em papel de pão. Era simples, claramente feito com poucos recursos, mas oferecido com tanto carinho que ele quase começou a chorar novamente. Mariana, posso te fazer uma pergunta? Claro, moço Roberto. Você se lembra da sua mãe? O rosto da menina se fechou um pouco, como no dia anterior. Não muito. Eu era muito pequena quando ela foi embora. Só tenho algumas lembranças meio confusas. Que tipo de lembranças? Lembro que ela cantava para mim e que ela cheirava a flores. A avó Conceição diz que ela era muito bonita e muito boa. Conceição fala muito sobre ela? Às vezes. Mas quando eu pergunto muito, ela fica triste. Aí eu paro de perguntar. Roberto percebeu que precisava conversar com Conceição antes de revelar qualquer coisa para Mariana. Havia muitas perguntas que precisavam ser respondidas primeiro. Mariana, você se importa se eu for visitar você e sua avó hoje à noite? Gostaria de conhecer ela e ver como vocês estão vivendo. O senhor quer vir na nossa casa? Mariana pareceu surpresa e um pouco preocupada. É que nossa casa é bem simples, moço Roberto. Não é como aqui. Não tem problema, eu não me importo com isso. Então tá bom. A avó Conceição vai ficar muito feliz em conhecer o senhor. Eles passaram o resto da tarde trabalhando juntos. Roberto observava cada gesto de Mariana, cada expressão procurando traços de Helena. E agora que sabia a verdade, conseguia vê-los claramente. O jeito de morder o lábio quando estava concentrada. A forma como inclinava a cabeça quando pensava. O sorriso que iluminava todo o rosto. Como havia sido cego por tanto tempo. Às 5 da tarde, Roberto se ofereceu para levar Mariana em casa. Durante o caminho de carro, ele tentou imaginar como seria o encontro com Conceição. A mulher que havia criado sua sobrinha durante todos esses anos, que havia guardado o segredo de Helena por tanto tempo. Eles pararam em frente a um prédio antigo no bairro da Liberdade. Era um edifício simples, mas bem cuidado. Mariana o guiou até o 3º andar, onde ficava o pequeno apartamento que dividia com Conceição. Vó, chegamos, e eu trouxe o moço Roberto que eu falei para a senhora. Uma mulher de cerca de 70 anos apareceu na porta.
Era exatamente a mesma pessoa das fotografias que Roberto havia encontrado. Quando ela o viu, seu rosto empalideceu instantaneamente. Você é... Conceição começou a falar, mas as palavras pareciam ter ficado presas em sua garganta. Roberto Mendonça, disse ele estendendo a mão. Irmão da Helena. Conceição se apoiou no batente da porta como se fosse desmaiar. Meu Deus, depois de tantos anos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Mariana olhava confusa de um para o outro. Vocês se conhecem? É uma longa história, minha netinha, disse Conceição tentando se recompor. Entrem, por favor. O apartamento era pequeno, mas extremamente limpo e organizado. Havia flores em vasos improvisados, cortinas feitas à mão e uma sensação de aconchego que contrastava com a simplicidade dos móveis. Roberto conseguia ver o toque carinhoso de quem havia transformado aquele espaço em um lar verdadeiro para Mariana. Mariana, querida, pode ir tomar seu banho. Eu preciso conversar com o Sr. Roberto sobre umas coisas de adultos. Mas, vó, vai. Depois eu te explico tudo. Quando Mariana saiu de perto, Conceição se voltou para Roberto com lágrimas nos olhos. Eu sempre soube que esse dia ia chegar. Helena sempre disse que você um dia descobriria sobre a Mariana. Por que vocês esconderam isso de mim? Por que Helena nunca me contou que tinha uma filha? Conceição suspirou profundamente e se sentou em uma poltrona antiga. Roberto, Helena te amava muito, mas ela também te conhecia muito bem. Ela sabia como você era crítico com as escolhas dela, como você sempre priorizava aparências e convenções sociais. Mas era minha sobrinha, eu tinha o direito de saber. Ela estava grávida quando vocês tiveram aquela última briga. Lembra? Você disse umas coisas muito duras para ela naquele dia. Disse que ela desperdiçava a vida dela cuidando de gente que não valia a pena. Roberto se lembrou vagamente daquela discussão. Ele havia criticado Helena por gastar tempo e dinheiro ajudando alunos carentes, quando poderia estar construindo uma carreira melhor para si mesma. Naquele dia, Helena chegou aqui em casa chorando tanto que eu achei que ela estava passando mal. Foi quando ela me contou que estava esperando um bebê e que o pai não queria assumir. Ela disse que tinha medo de contar para você porque sabia que você ia criticar ela ainda mais. Eu nunca rejeitaria minha própria sobrinha. Mas será que Helena sabia disso? Vocês estavam brigados há meses. Você nunca procurou ela para se desculpar ou para conversar. Roberto se sentiu como se tivesse recebido um tapa na cara. Conceição estava certa. Ele havia sido orgulhoso demais para procurar Helena depois daquela briga. E, por causa do seu orgulho, havia perdido a chance de conhecer Mariana desde bebê. E depois do acidente, Helena morreu no parto, Roberto. Teve complicações que os médicos não conseguiram resolver. Antes de partir, ela me fez prometer que cuidaria da Mariana como se fosse minha própria neta. E também me fez prometer que um dia contaria a verdade para você. Por que você nunca me procurou? Porque Helena me pediu para esperar. Ela disse que você precisava amadurecer primeiro, entender melhor o que realmente importa na vida, e que quando chegasse a hora certa, você mesmo encontraria um jeito de conhecer a Mariana. Roberto ficou em silêncio por alguns minutos, processando todas essas informações. Helena havia planejado tudo, mesmo sabendo que não viveria para ver o plano se concretizar. Conceição, você contou para Mariana que a mãe dela morreu? Não consegui. Ela era tão pequena, e depois foi ficando mais difícil. Inventei essa história de que a mãe tinha viajado a trabalho porque achei que seria menos doloroso para ela. Mas ela vai crescer esperando uma mãe que nunca vai voltar. Eu sei que foi errado, mas eu não sabia como contar a verdade para uma criança tão nova. E com o tempo, foi ficando cada vez mais complicado. Mariana apareceu na sala, já de banho tomado, com os cabelos molhados presos em uma trança simples. Vó, posso saber agora sobre o que vocês estavam conversando? Conceição e Roberto se entreolharam. Nenhum dos dois estava preparado para aquela conversa. Mariana, começou Roberto,
Eu preciso te contar uma coisa muito importante, mas quero que você saiba que, independente de qualquer coisa, você sempre vai ter um lugar na minha vida. A menina se sentou no sofá, olhando seriamente para os dois adultos. É sobre a minha mãe, né? Como você sabe? Porque toda vez que alguém fica com essa cara séria perto de mim, é por causa da minha mãe, e porque o Senhor tem os mesmos olhos que eu vejo no espelho todos os dias. Roberto ficou impressionado com a maturidade de Mariana. Ela realmente era muito inteligente, exatamente como Helena havia escrito na carta. Mariana, sua mãe não viajou a trabalho. Sua mãe era minha irmã, Helena, e ela faleceu quando você nasceu. O rosto de Mariana permaneceu sério por alguns segundos. Então, lentamente, as lágrimas começaram a escorrer. Eu já sabia que ela tinha morrido, sussurrou ela. Eu sempre soube. Mãe que está viva não deixa a filha passar fome. Conceição começou a chorar também. Perdão, minha netinha. Perdão por ter mentido para você todos esses anos. E o senhor é meu tio de verdade? Sou sim, Mariana, sou irmão da sua mãe. E sinto muito por não ter estado presente na sua vida até agora. Mariana ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo o que havia descoberto. Então, por isso que eu me sentia tão bem perto do senhor. Éramos família mesmo. Roberto se aproximou da menina e pela primeira vez a abraçou como um tio abraça uma sobrinha. Mariana se deixou abraçar, mas ele podia sentir que ela ainda estava tentando entender tudo. Mariana, eu sei que isso é muita coisa para processar de uma vez, mas quero que você saiba que, se você quiser, você nunca mais vai precisar se preocupar com comida, com casa, com estudos. Eu vou cuidar de você e da Conceição. O senhor vai me levar embora da vó Conceição? Claro que não. Conceição é sua família tanto quanto eu. Ela cuidou de você todos esses anos. Ela é sua avó do coração. Nós vamos ser uma família juntos. Mas eu não quero ser rica, tio Roberto. Eu quero continuar sendo eu mesma. Roberto sorriu através das lágrimas. Mariana realmente era filha da Helena. Você vai continuar sendo exatamente quem você é. Isso nunca vai mudar. Eles passaram o resto da noite conversando. Roberto contou para Mariana sobre Helena, sobre como ela era quando criança, sobre as travessuras que faziam juntos. Mostrou fotos no celular, vídeos antigos que havia gravado nas reuniões de família. Conceição preparou um jantar simples, mas feito com muito carinho. Durante a refeição, Roberto observou a dinâmica entre as duas. Conceição realmente havia criado Mariana como uma avó amorosa. Havia uma ligação genuína entre elas, um amor verdadeiro que não podia ser desfeito. Conceição, disse Roberto, você construiu uma família linda aqui. Helena estaria orgulhosa de ver como você cuidou da nossa menina. Helena era como uma filha para mim também, Roberto. Quando ela morreu, cuidar da Mariana foi a forma que encontrei de manter ela viva no meu coração. E agora nós vamos cuidar das duas, como uma família de verdade. Quando Roberto se preparava para ir embora, Mariana o segurou pela mão. Tio Roberto, posso te pedir uma coisa? Claro, o que você quiser. Pode continuar deixando eu trabalhar no seu escritório? Eu gosto de trabalhar. Me faz sentir útil. Claro que pode. Mas agora você vai trabalhar menos horas, para ter mais tempo de estudar e ser criança. Tá bom. E tio Roberto? Sim? Obrigada por ter me encontrado. Ou melhor, obrigada por ter deixado eu te encontrar. Roberto beijou a testa da sobrinha, sentindo uma felicidade que não experimentava há anos. No caminho de volta para casa, ele pensou em Helena. Ela havia planejado tudo perfeitamente. Havia criado uma situação onde ele encontraria Mariana quando estivesse pronto para recebê-la em sua vida. Nos dias seguintes, Roberto reorganizou completamente sua rotina. Arranjou os melhores médicos para cuidar da saúde de Conceição, matriculou Mariana em uma escola particular próxima ao escritório e começou a passar mais tempo em casa para estar perto da nova família. Mariana continuou trabalhando no escritório algumas horas por dia, mas agora como uma atividade prazerosa, não como necessidade. Ela demonstrava cada vez mais sua habilidade com números e organização, impressionando todos os funcionários. Dona Carmen se tornou uma espécie de tia postiça para Mariana, ensinando-lhe coisas sobre o mundo dos negócios e contando histórias sobre Helena.
Sua mãe era especial, menina, dizia Carmen. Ela tinha o coração do tamanho do mundo, e você puxou a ela. Um mês depois do primeiro encontro, Roberto decidiu fazer uma surpresa para Mariana. Havia descoberto que a antiga escola onde Helena trabalhava estava passando por dificuldades financeiras e correndo o risco de fechar. Mariana, você gostaria de me ajudar com um projeto especial? Que tipo de projeto, tio Roberto? Lembra que eu te contei que sua mãe era professora? Lembro. A escola onde ela trabalhava está precisando de ajuda. Que tal se transformássemos parte da minha empresa em um projeto para ajudar essa escola e outras também? Os olhos de Mariana brilharam. Sério, a gente pode fazer isso? Podemos, sim. E você pode ser minha assistente especial nesse projeto. Mas eu sou só uma criança. O que eu posso fazer para ajudar? Você pode fazer a coisa mais importante: lembrar a todos nós do que realmente importa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Roberto e Mariana começaram a trabalhar juntos no projeto social. Ele descobriu que a menina tinha ideias incríveis sobre como tornar a educação mais acessível para crianças carentes. Ela sugeria formas práticas de economizar recursos, métodos simples de organização e, principalmente, sempre lembrava da importância de tratar cada criança com dignidade. Tio Roberto, lembra quando eu te pedi comida na rua? Lembro. Eu nunca quis esmola. Eu queria trabalhar. Acho que as crianças que a gente vai ajudar também querem isso. O que você quer dizer? Que a gente não pode só dar as coisas para elas. A gente tem que deixar elas se sentirem úteis também. Tem que dar oportunidades para elas mostrarem o que sabem fazer. Roberto ficou impressionado com a sabedoria da sobrinha. Helena havia criado uma filha com valores sólidos que Conceição havia cuidadosamente cultivado ao longo dos anos. O projeto social cresceu rapidamente. A escola de Helena foi a primeira a ser beneficiada, mas logo outras instituições começaram a procurar ajuda. Roberto descobriu que trabalhar para causas sociais lhe dava uma satisfação que os negócios tradicionais nunca haviam proporcionado. Mariana se tornou uma espécie de embaixadora do projeto. Ela visitava as escolas, conversava com as crianças e sempre voltava com sugestões valiosas sobre como melhorar os programas. As crianças da escola da Vila Madalena estão com dificuldade em matemática, tio Roberto, relatou ela depois de uma visita. Que tal se a gente criasse um programa onde as crianças que são boas em matemática ensinam as que têm mais dificuldade? Todo mundo ganha. Quem ensina aprende mais, e quem aprende se sente mais confiante. Essa é uma ideia genial, Mariana. Como você teve essa ideia? Lembrei de quando eu ensinava as contas para os meninos do meu prédio. Eles entendiam melhor quando eu explicava do que quando os adultos tentavam ensinar. Roberto implementou a ideia de Mariana, e ela se mostrou um enorme sucesso. As notas de matemática das crianças melhoraram significativamente e, mais importante, elas ganharam autoconfiança. 6 meses depois do primeiro encontro, Roberto organizou uma festa especial. Era o aniversário de Helena e ele queria celebrar a memória da irmã junto com toda a nova família que havia formado. Conceição havia se recuperado bem com os cuidados médicos adequados e estava mais forte e animada. Mariana continuava estudando e trabalhando no projeto, mas agora era uma criança muito mais alegre e segura. Tio Roberto, disse Mariana na festa, posso falar uma coisa? Claro, o que você quiser. Eu sei que minha mãe não está aqui, mas eu sinto como se ela estivesse. Sabe por quê? Por quê? Porque tudo o que ela acreditava continua vivo. Nas coisas que a gente faz no projeto, no carinho que a avó Conceição me deu todos esses anos, no jeito que o senhor cuida da gente agora. Roberto se emocionou com as palavras da sobrinha. Sua mãe estaria muito orgulhosa de você, Mariana. E eu estou orgulhosa de ser filha dela e de ter você como tio. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Roberto ficou sozinho no escritório, olhando uma foto de Helena que havia emoldurado e colocado na mesa. Ele finalmente havia entendido o que a irmã sempre tentara lhe ensinar:
que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas nas relações humanas, no amor, no cuidado com o próximo. Obrigado, Helena, sussurrou ele para a foto. Obrigado por ter me dado a chance de conhecer sua filha. E obrigado por me ensinar, mesmo depois de partir, o que realmente importa na vida. Um ano depois, Roberto, Mariana e Conceição estavam em uma cerimônia especial. O projeto social havia crescido tanto que estava sendo reconhecido oficialmente pela prefeitura. Mariana, agora com 10 anos, foi convidada para falar na cerimônia. Quando eu conheci meu tio Roberto, disse ela no microfone com uma maturidade impressionante, eu estava pedindo comida na rua, mas eu sempre disse para ele que ia pagar um dia. Todo mundo achou que eu era só uma criança falando bobagem. A plateia riu carinhosamente. Mas eu cumpri minha promessa, eu paguei sim. Não com dinheiro, porque criança não tem dinheiro. Eu paguei ensinando para ele o que minha mãe me ensinou, mesmo sem eu saber que ela era minha mãe. E o que você ensinou para ele? Perguntou o apresentador. Que as pessoas não querem esmola, elas querem oportunidade. Que todo mundo tem alguma coisa boa para oferecer. E que família não é só quem tem o mesmo sangue. Família é quem cuida, quem ama, quem não desiste da gente. A plateia aplaudiu de pé. Roberto estava chorando de orgulho, assim como Conceição. E agora, continuou Mariana, eu quero fazer uma nova promessa. Eu prometo que vou continuar ajudando outras crianças a encontrarem suas famílias. Pode ser família de sangue, pode ser família do coração, pode ser família construída. O que importa é que ninguém fique sozinho no mundo. Depois da cerimônia, eles foram visitar o túmulo de Helena. Era uma tradição que haviam criado nos últimos meses. Todo momento importante da vida eles dividiam com ela. Mãe, disse Mariana, ajoelhando-se ao lado da lápide. Hoje eu entendi uma coisa. O Senhor sempre disse que ia me pagar um dia, tio Roberto. Mas na verdade, quem me pagou foi você, mãe. Roberto e Conceição olharam confusos para a menina. Como assim, netinha? A mãe me pagou me dando a família mais linda do mundo. Me deu a avó Conceição para me cuidar quando eu era pequena. Me deu o tio Roberto para me proteger quando eu cresci. E me deu a oportunidade de ajudar outras crianças. Mariana tirou da bolsa uma pulseira nova, feita com as mesmas cores e padrões da que usava no primeiro dia em que encontrou Roberto. Eu fiz isso para você, mãe, para mostrar que eu aprendi a fazer as coisas que você sabia fazer. E para mostrar que eu nunca vou esquecer de onde eu vim. Ela colocou a pulseira sobre a lápide e fez um carinho na pedra. Obrigada por ter planejado tudo direitinho. Obrigada por ter escolhido as pessoas certas para cuidar de mim. E obrigada por ter me ensinado que promessa de criança vale sim. Roberto abraçou a sobrinha e Conceição se juntou ao abraço. Helena, disse Roberto em voz alta, missão cumprida. Sua filha está segura, amada, e está se tornando uma pessoa incrível. Exatamente como você era. 2 anos depois, no dia em que Mariana completou 12 anos, Roberto teve uma surpresa para ela. Mariana, você se lembra do que me disse no primeiro dia em que nos encontramos? Que eu só tinha fome, mas que ia te pagar um dia. E você lembra que eu te respondi? Mariana pensou por um momento. O senhor não respondeu nada. O senhor só me olhou com uma cara estranha. Exato. Sabe por que eu fiquei com aquela cara estranha? Por quê? Porque pela primeira vez na minha vida uma criança me ofereceu algo mais valioso que dinheiro. Você me ofereceu dignidade. Você me mostrou que era possível ter fome, ter necessidade, mas ainda assim manter a honra. Tio Roberto, por que você está falando isso hoje? Porque hoje eu quero fazer uma promessa para você, da mesma forma que você fez para mim naquele dia. Roberto se ajoelhou na frente da sobrinha. Mariana Helena Silva Mendonça, disse ele, usando o nome completo que haviam oficializado na adoção. Eu prometo que vou cuidar de você sempre. Prometo que vou te apoiar em todos os seus sonhos. Prometo que nunca vou deixar você esquecer o quanto sua mãe te amava. E prometo que vou continuar aprendendo com você todos os dias. Tio Roberto. E agora chegou a hora da minha parte da promessa. Você disse que ia me pagar um dia. Pois bem, você pagou, com juros. Você me devolveu a família que eu achei que tinha perdido para sempre.
Você me ensinou a ser uma pessoa melhor. Você me deu uma razão para viver que vai muito além do dinheiro. Roberto entregou para Mariana um documento. Este é o certificado que oficializa você como minha parceira no projeto social. Agora somos sócios oficialmente, 50% para cada um. Mas, tio Roberto, eu sou só uma criança que já mudou a vida de centenas de outras crianças. Uma criança que me ensinou que idade não determina sabedoria. Mariana olhou para o documento, depois para Roberto, depois para Conceição. Tio Roberto, eu aceito ser sua sócia, mas com uma condição. Qual condição? A avó Conceição também tem que ser sócia. Sem ela, nada disso teria acontecido. Roberto sorriu. Já está providenciado. Agora somos 3 sócios. 33% para cada um. Os 3 se abraçaram e Roberto sentiu que finalmente havia entendido o verdadeiro significado da palavra família. Fim da história. Agora me conte o que achou dessa história de superação e família. Você acredita que Mariana fez a escolha certa ao insistir em trabalhar em vez de aceitar esmola? E Roberto, será que conseguiu honrar verdadeiramente a memória de sua irmã Helena? Deixe sua opinião nos comentários com palavras sinceras. Muito obrigado por sua companhia nesta jornada emocionante. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias que tocam o coração.